Bom, antes de mais nada, precisamos falar um pouco sobre teoria, né? Estou explicando um pouco para vocês o que é o Fast API, o que é o Flutterflow. E também, ao final desse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como é que foi feito um aplicativo de cálculo de IP e também iremos fazer uma aplicação do zero de um cálculo de IMC. Eu sou Zé Sérgio Machado de Alcântara e sou acadêmico de análise de desenvolvimento de sistemas. Vamos lá. Essa visão geral aqui é tudo que a gente vai ver nessa apresentação. Dar uma introdução breve sobre o tema, qual vai ser o objetivo da aula. Eu vou explicar um pouco o que é uma API, falar sobre o Fast API, explicar como é que é feita a construção da API, a publicação dela, falar sobre o Flutterflow, desenvolvimento com o Flutterflow e é isso. Partiremos para a parte prática. Bom, nesta aula a gente vai aprender como construir, né? Ali está como construir uma API de cálculo de IP utilizando o Fast API, mas como construir uma aplicação que faça consumo dessa API, certo? O objetivo não é fazer a construção da API em si, mas sim fazer o consumo dela. Que a gente possa, eu posso também estar mostrando um pouco a respeito de como que é a configuração da API e tal, mas não é o objetivo central da aula. O objetivo central da aula é a gente conseguir entender como é que é feito esse consumo em uma ferramenta como o Flutterflow. Então, é isso aí. Vai ser uma ferramenta moderna e performática para o desenvolvimento de APIs. Também vamos consumir essa API usando o Flutterflow, uma plataforma que facilita o desenvolvimento de aplicativos sem precisar de código complexo. Como falei para vocês, sem a necessidade de escrever uma linha de código, você pode estar criando uma aplicação simples e prática do absoluto zero. O objetivo da videoaula é guiar você em um processo de criação. Como vai repetir novamente, o texto está um pouco equivocado, não é a construção da API, mas a função do aplicativo que irá integrar essa API. E esse é o objetivo central da API também, né? E a gente vai ter a oportunidade de criar ali está um aplicativo móvel, mas ao final do vídeo você vai ver que é um aplicativo, uma aplicação web, ela vai ficar ela vai rodar de forma web, ou seja, não vai ser móvel. Pode ser móvel? Pode, mas tem que haver a exportação no formato que você deseja, seja para iOS ou para Android. Bom, vamos lá, partindo agora, né, para o conceito do que é uma API. Uma API nada mais é que são sistemas que integram tanto a parte é, de trás de trás, como o banco de dados, servers e tal, e a parte da frente, que é a tela ali que sai na mão do cliente, certo? A API ela serve para fazer essa comunicação de levar dados ou de escrever dados, né, gravar dados do próprio cliente, quando o cliente está fazendo, escrevendo alguma coisa, registrando alguma, por exemplo, uma loja, o cliente está lá, ele está registrando uma compra. Ele vai estar usando uma API que vai pegar esse processo que o cliente fez, empacotar ele em uma certa quantidade de dados e tal, tem tudo que precisa, ele pega e manda para o banco de dados e fala, ó, esse cliente ele pegou e imputou todo esse tipo de dado aqui, guarda aí. Então ele fica fazendo meio de campo ali para que o cliente ter, possa executar o que ele estava fazendo, né? Ou seja, ele não exatamente quando o cliente escreve lá na aplicação, ela está mandando direto. Pode ter um meio de campo ali que isso daí seria a API fazendo ela funcionando. Como diz o texto, ela funciona como meio de comunicação entre diferentes sistemas. O legal de você ter uma API vamos usar um exemplo de um banco de dados, é que qualquer aplicação que você vai fazer, você pode estar consumindo essa API que vai ser de modo universal. Ou seja, se você tem essa funcionalidade na API, e qualquer programação consegue fazer qualquer linguagem de programação consegue fazer uma conexão com a API simples. Então você pode estar diversificando em várias aplicações um banco só, ou seja, uma coisa que seria difícil você fazer para talvez
uma, uma ferramenta e outra se comunicar, por meio da API você pode fazer uma ferramenta e outra se comunicar de forma que centraliza a informação tudo em uma unidade só. Que você está fazendo dois sistemas à parte de gerenciamento de inserção de dados, né? Duas aplicações diferentes, inserção de dados, mas a base é uma só, que por meio dessa API ela centraliza tudo em um banco só. Aí você pode, essa API ela pode fazer solicitações a um servidor para acessar, modificar os dados. Essas solicitações elas são realizadas por meio de métodos HTTP, que indicam intenção da operação. Esses métodos que a gente tem HTTP são, os populares são GET, POST e PUT e DELETE. Vou estar falando um pouquinho mais para frente para vocês. E por agora é exatamente isso que nós temos a respeito do que é uma API. Um exemplo prático aqui que a gente pode entender sobre a API, como estava falando para vocês, ela é o meio de campo. Ela faz a comunicação entre o server, no caso eu coloquei o exemplo como um banco de dados, e o cliente, que é o próprio cliente mesmo, que está ali usando uma aplicação no front, né, que na a tela ali. E esse exemplo aí é muito claro, que é um cliente que está esperando o seu lanche e o cozinheiro lá dentro da cozinha. No caso, quem é a API é o garçom. Ele está fazendo a comunicação do cliente lá de fora com o server lá dentro, que é o cozinheiro. E nisso ele vai levar todas as requisições. O que seriam as requisições nesse exemplo aqui? As requisições nada mais seria que o pedido dele, ou seja, o garçom passou e o cliente falou assim, eu vou querer um suco. Aí o garçom pega essa informação, leva para a cozinha e fala, esse cliente aqui, ele quer um suco. Aí beleza, volta, pega, o server arruma, no caso o cozinheiro arruma a resposta e devolve, fala, aqui está seu suco. Assim também é a API. Você manda uma requisição para a API, seja ela, tipo, vamos supor, a minha API que eu tenho aqui rodando, ela tem duas rotas, as duas são de post, mas a gente não insere nada. A gente faz rotas de post, mas a gente só manda uma informação e ele retorna um dado, ele retorna uma outra informação. Ou seja, tem o cálculo de MC, eu mando três informações. Se é homem ou mulher, mando o peso e a altura. Dependendo da informação que eu mandar, ele vai me retornar uma coisa calculada já pré-pronta. Então é isso. Seria exatamente isso daí que o garçom estaria fazendo. O garçom está servindo como meio de campo ali entre a comunicação do cliente e do server, para que não haja necessidade de fazer uma ponte direta aí. Bom, como eu falei para vocês, nós temos os métodos mais populares aí HTTP, que são GET, POST, PUT e DELETE. O, já né, sem mais delongas, é claro, sim, existem outros métodos, só que esses são os mais usados, mais populares. Sem mais delongas, vamos partir para o método GET. O método GET, ele nada mais é do que para fazer uma requisição de uma consulta. Ele geralmente é baseado em um select. Você informa através de um body ou algo do tipo o que você está querendo buscar. Por exemplo, eu quero buscar todos os clientes de uma loja que nasceram no ano de 2003. Então você tem que pegar e tem que ter uma consulta, uma rota que traga clientes que nasceram separados por ano. E nessa rota você tem que passar o ano que você deseja. Então, se você passou clientes que nasceram em 2001, ele vai trazer todos os clientes que nasceram naquele ano. O post ele já é usado para enviar dados ao servidor, ou seja, quando você está fazendo uma gravação, quando você está fazendo uma inserção de um cadastro de uma pessoa. Por exemplo, chegou um cliente novo na loja, você está fazendo essa inserção. Lá você vai fazer a inserção desses dados do cliente, porque ele não tem nada, ele é zerado. O put ele já é utilizado de uma forma um pouco diferente, mas ele também vai fazer uma alteração no banco, porque
ele já tem uma informação no banco, vamos supor que a pessoa já estava cadastrada no banco, o cliente já estava cadastrado no banco, porém, ele estava cadastrado com um número de telefone. Ele foi comprar de novo e falou, não, esse número de telefone não é mais meu, eu quero trocar. Aí pegou e trocou essa informação, que era o número de telefone. E para usar isso daí, para a gente ter a possibilidade de fazer essa alteração, é utilizado o método HTTP PUT. Já o delete, por si só, ele já disse, ele é usado para remover dados. Ele, aqui para nosso cenário, ele é menos utilizado para a questão dos cálculos, né, já que a gente vai só passar a informação e esperar que ele me retorne a conta já executada e com o resultado que a gente deseja. Mas ele é muito usado em questão de base de dados grandes, assim. Você pode estar deletando coisas que você passa e, tipo assim, você passa através do body dele informações que seria meio que um where do delete no SQL. Você estaria fazendo por trás ali seria um delete where, aí o body. Ele ia ler toda a informação que é pedido no body, por exemplo. Ah, eu quero deletar todos os clientes que têm o tipo 3, que o tipo 3 são clientes teste. Então, você vai lá e define que quer deletar clientes com tipo 3. Só que a partir daí ele tem que pedir no body dele uma informação, que seria a tipagem desse cliente, certo? Vamos passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Fast API. Fast API é uma framework moderna. Ele é utilizado, a construção dele é com Python, né? Ele oferece muito suporte à tipagem de validação automática. Ele, por si só, quando você já cria um endpoint, você usa a URL dele, coloca um barra docs, ele já tem ali uma, uma documentação utilizando o Swagger. Isso é muito interessante por causa que quando você está criando alguma API, alguma coisa, você precisa documentar ela, você precisa ter ela toda organizada, pelo fato de que muitas vezes você está trabalhando em conjunto. Então não é só você que está gerando é, trabalho ali, não é só você que está trabalhando, pode ser muitas pessoas. E o Fast API ele é legal por causa disso, por causa que pode ser qualquer um que está fazendo. O que você fez, se você fez dentro dos padrões dele certinho, ele vai te retornar uma documentação já pronta ali, só você colocar um barra docs que ele já te retorna isso. Ele é uma API REST, né? Eu achei muito eficiente e muito prático a usabilidade dele. Por isso ele foi escolhido para ser o nosso back-end. Para publicação, usei a plataforma Render, eu conheci através de um amigo. Ele dá liberdade para a gente fazer subir máquinas, né? Web servers, que ele dá a opção lá, por que a gente quer usar a máquina, então tem a opção lá de web server. Eu peguei e selecionei essa opção e a gente coloca qual linguagem que vai operar lá dentro. Então eu já escolhi automaticamente que era o Python. E assim é só subir, perdão, não falei. Ele necessita de um repositório do GitHub para que ele possa ler de onde vai vir esses códigos para que ele possa clonar. Então você tem que definir de onde ele vai pegar a fonte de dados. Ou seja, eu fui lá, defini, criei uma conta no Render, depois criei uma máquina e defini qual o serviço que eu queria usar, que era o web server, e depois isso eu defini qual repositório meu ele ia pegar e de qual branch. Tanto é que eu posso definir a branch que ele opera não é a main. A branch que ele opera é uma parte, uma secundária, para que ele possa pegar essas informações dessa minha API, subir ela e deixar online. Ele, para início, assim, para coisas simples, ele é gratuito. Para você subir coisas simples e não muito pesado, ele é gratuito até tem um certo limite. Depois que você atingir esse limite, você não consegue fazer mais nada e ele passa a ser cobrado. Mas só para essa demonstração, ele está de forma gratuita operando. Bom, o
O Flutterflow é uma plataforma para desenvolvimento de aplicações de multiplataformas. Você consegue lá dentro dele mesmo, você consegue desenvolver aplicações, seja para web, mobile ou próprio desktop mesmo, programa de computador. Você tem a possibilidade de fazer por um código só e exportar aplicações para que operem em todas as plataformas. Ele opera tanto, ele cria tanto para Mac quanto para Windows, também tanto para Android quanto para o iOS do iPhone, certo? E ele foi criado no intuito de poder conseguir acelerar o processo de desenvolvimento junto ao Flutter, usa como linguagem base o Dart, né? Você tem lá, você cria aplicações em multiplataforma com Flutter usando Dart como linguagem base. E o pessoal foi e criou essa plataforma Flutterflow, que é para você fazer aplicativos sem necessidade de escrever nenhum tipo de código. Como o texto diz, ele usa Flutter como base, ele permite criar interfaces ricas e consumir APIs de forma simples. E é o que a gente vai precisar. A gente vai precisar consumir API aqui de forma simples e fácil para que eu possa estar mostrando no vídeo para vocês. É, o desenvolvimento, ele diz aí no texto que ele ia ser da nossa API do aplicativo, porém vai ser só da aplicação. Se houver necessidade, eu posso estar mostrando também para vocês um pouco, explicar um pouco sobre a API, mas o foco é desenvolver uma aplicação que consuma essa API. Aí a gente vai estar configurando o consumo do endpoint lá dentro do Flutterflow e exibir os resultados no app de forma clara e funcional para o usuário final. Vamos seguindo o vídeo, certo? Agora a gente vai estar botando a mão na massa, eu vou estar explicando para vocês como é que foi feito a aplicação de cálculo de IP. Lembrando que é só feito o cálculo do IPv4, né? Não tem outra funcionalidade além dessa, porque o pacote que eu usei lá no Python era simplesmente para fazer cálculos de IPv4.